Sejam bem-vindos a mais uma pregação online da Igreja Coronia. Eu sou o pastor Daniel e hoje eu vou falar uma palavra do Senhor para a sua vida. Como nós fazemos sempre na nossa igreja, vamos começar orando pela igreja perseguida. Se você não sabe ainda o que é a igreja perseguida, são aqueles irmãos que amam a Cristo, porém têm que fazê-lo em secreto, pois sofrem algum tipo de perseguição, seja política, seja por uma questão religiosa, seja qual for. Esses irmãos estão espalhados por todo o mundo e existe até uma lista de 50 países com maior perseguição. Vamos orar então pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição por amar a Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que nós estamos reunidos em um só coração. Eu faço a minha oração com a oração dos meus irmãos agora e te peço que o Senhor traga força, que o Senhor traga intrepidez e coragem para os nossos irmãos serem testemunhas vivas aonde quer que eles estejam. Que aqueles que são perseguidores se tornem perseguidos por amor, assim como nos dá a certeza da tua palavra, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos em teu nome. Nós te pedimos, Senhor, faz a tua vontade na vida dos teus filhos. Cumpre o teu querer. Em nome de Jesus, nós te pedimos também por Israel, Pai, que o Senhor abençoe a nação de Israel, a nação bendita do Senhor. Assim nos dá a certeza da tua palavra. Te pedimos que o Senhor traga vida sobre essa nação, que o Senhor traga paz sobre os muros de Jerusalém. Te pedimos, por último, pela nossa nação, que o Senhor traga vida, também sabedoria, graça para os nossos governantes. Que dentro da nação brasileira haja uma igreja viva, operante, pura e purificada pelo sangue do Cordeiro. Te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo avive a igreja da nossa nação, para que haja vida verdadeira. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E se você também quiser participar com suas ofertas, fique à vontade. Aqui embaixo você verá as informações para você fazer o Pix, ou se você quiser participar, fazer um TED, DOC, do que for mais fácil para você. Ou se você quiser fazer através de contas bancárias, logo aparecerá na sua tela. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, vamos para a palavra do Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, na parábola do semeador, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes por muitas coisas, por meio de muitas parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não ter raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescerem, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Muitas vezes Jesus está no caminho de ir fazer alguma coisa quando ele encontra a multidão. Várias vezes na Bíblia nós vemos estes casos onde Jesus está recebendo os seus discípulos, subindo o monte, descendo no monte, indo para algum lugar e de repente ele se depara com a multidão. Certo versículo fala ainda que Jesus viu a multidão como ovelhas sem um pastor. Jesus se compadece da multidão. Então ele para e ele ensina a multidão. Aqui nós lemos a parábola do semeador, que fala de um semeador que saiu a semear. Ele não ficou escolhendo muito as suas sementes, mas ele saiu a semear. Ele não ficou olhando muito aonde ele estava semeando, mas ele saiu a semear. Assim como Jesus, que saía a falar a palavra da vida.
Então, nesse momento em que a multidão parou para ouvir, talvez alguns ali que receberam a boa semente, como o próprio Jesus diz, que a semente é a palavra de Deus que está em nossas mãos, alguns desses que estavam ali eram simplesmente um meio do caminho, estavam de passagem, não iria criar raízes, essa palavra logo ia ser levada pelos corvos, iria se secar, não iria trazer benefício para aquela vida, aquela palavra ia se perder. Talvez alguns ali fossem como um solo rochoso, que tinha uma fina camada de terra até. Então aquela palavra trouxe uma vida, uma esperança rápida, plena, tão linda e maravilhosa. Mas quando veio o sol, quando vêm os problemas da vida, logo essa planta se secou. Não tinha raiz para onde crescer. Essa pessoa não tinha nela mesma a capacidade de permitir que aquela palavra entrasse profundo. Ela só deixou que aquela palavra ficasse na superfície. Havia ainda aquelas pessoas que talvez fossem como um solo cheio de espinhos, que os problemas da vida e as dificuldades, quando vão crescendo por cima da palavra, a palavra até começa a crescer um pouco, mas logo é sufocada pelos problemas. Assim como uma pessoa que fala assim, não, mas eu não tenho tempo assim para ouvir essas palavras de novo, eu não tenho tanto tempo assim para Deus, as dificuldades da vida são muito grandes. Então, o último solo que o semeador encontra é um solo fértil, um bom solo, que recebendo aquela boa semente, dá a 30, 60 e a 100 por um. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que todos os solos têm a capacidade e o potencial de se tornarem um bom solo. Cabe àquele que cuida do solo para transformar aquele solo num bom solo. Então eu te convido nesse momento a meditar a respeito disso. Como tratar de um solo ruim para transformá-lo num bom solo? Aquela pessoa que talvez você encontra no meio do caminho e você acha que não vai dar em nada. Essa pessoa talvez precise ser remexida no seu solo. O solo que ele é um meio do caminho, ele é um solo duro, ele é um solo que foi pisado, ele é um solo que ele é compactado. Ele não tem espaço, ele não tem ar dentro do solo. É um solo que ele é tão duro porque foi pisado que ele se torna um caminho para se passar por cima e nada mais. Então, nós temos que entender que essas pessoas que são o meio do caminho precisam ser reviradas no seu interior. O Espírito Santo, e somente o Espírito Santo tem essa capacidade de revirar o seu interior, trazer para fora. Que esse solo seja trabalhado, que o ar entre, que esse solo seja revirado. O Senhor traz para fora o que está dentro. E às vezes as coisas que estão para fora até vão se esconder lá dentro por um tempo. Às vezes as pessoas que são o meio do caminho, quando são trabalhadas pelo Senhor, elas se tornam até um pouco escondidas por um tempo. O Senhor as esconde numa caverna para que elas sejam trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas tenha certeza de uma coisa, uma vez que você areja o solo que é meio do caminho, lá dentro existiam nutrientes que estavam escondidos pelas batidas da vida. Aquele solo foi tão compactado, ele sofreu tanto com as dificuldades da vida, que ele se tornou duro. Mas quando o Espírito Santo vem e revira, traz tudo para fora, esse solo se torna um solo macio de novo. Ele precisa ser tratado ainda, ele precisa receber nutrientes, ele precisa receber boa semente, para que ele possa ser verdadeiramente um bom solo para uma boa semente. Existe ainda, então, o solo com rochas, que ele é um solo que tem até uma pequena superfície de terra, ele até aceita uma semente ou outra, mas a semente não consegue criar raízes profundas, pois ele não permite, o seu solo é rochoso. Essas são pessoas que elas permitiram que coisas entrassem na sua vida, que impedissem que elas tivessem relacionamento. São pessoas que, pela dureza da vida também, mas ao invés de serem compactadas, elas até recebem uma coisa ou outra, mas nada nunca entra na profundidade, sempre superficial. Nós temos pessoas que aí sim, o homem é capaz de retirar certas pedras. Algumas pedras estão no profundo que só o Espírito Santo pode tirar,
mas eu te convido a revirar esse solo e tirar certas pedras do relacionamento, retirar certas pedras da dureza da vida, para que você possa então trabalhar nesse solo. E aí então o Espírito Santo mais uma vez vai revirar esse solo, vai trazer à tona os nutrientes que estavam escondidos. E aí quando chegar a boa semente, ela vai dar a 30, 60 e a 100 por um. Por último, então, o último dos solos ruins, o solo que tem espinhos, cujos cuidados da vida impedem que qualquer semente venha a nascer. Por baixo ele até é um solo bom, mas ele é tão bom que ele dá de tudo, inclusive espinhos e abrolhos. A palavra do Senhor diz, quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, que ele deveria retirar os espinhos e abrolhos da terra para poder plantar a boa semente. Para ter o sustento, ele vai ter que suar. Pelo suor do seu rosto comerás o teu pão. Assim disse o Senhor para Adão. Então nós temos um trabalho que o Senhor deu nas nossas mãos, de trabalhar nas vidas, retirar delas os espinhos e abrolhos, aquilo que impede elas de receberem a boa palavra, de viver a boa palavra, que a boa palavra dê frutos nas suas vidas. Nós temos a capacidade de envolver essas pessoas, de tratá-las com amor, com carinho, também no relacionamento, para então, quando chegar o Espírito Santo e revirar a terra, trazer aqueles nutrientes que estavam escondidos, chegar a boa semente, essa dará muito fruto, a 30, 60 e a 100 por um. Assim como disse Paulo, um semeia, outro cuida e outro ainda colhe, mas o crescimento vem do Senhor. Nós cremos que, mesmo que seja no meio do caminho, você é capaz de encontrar uma vida que recebeu uma semente, ore por ela. Peça que o Senhor faça o seu trabalho do Espírito Santo, que só cabe a Ele, de revirar essa terra. Senhor, abençoa essa vida. Essa pequena palavra que eu lancei, mesmo que essa pessoa seja no meio do caminho, o Senhor revira essa terra, para que essa palavra encontre aonde nascer. Se você tem algum amigo com quem você tem algum relacionamento, que você consegue lançar pequenas sementes e você vê que essas sementes nunca dão frutos porque logo secam, ele tem um ânimo muito grande a princípio, mas esse ânimo logo se esvai. Você percebe que essa pessoa tem pedras na sua vida. Então chegue nela e ajude ela a identificar essas pedras, a retirar essas pedras, que o relacionamento traga cura. E ore então para que o Espírito Santo revire a terra, para que a boa semente seja dada por você ou por qualquer pessoa. A boa semente dê muito fruto. Por último, então, o solo cheio de espinhos, que nós todos somos capazes e devemos cuidar. Cerque essa pessoa com amor. Essa pessoa é uma pessoa que talvez você conheça a sua vida toda. Mas a boa semente, quando plantada, quando ela começa a dar algum fruto, logo ela é sufocada pelos cuidados da vida. Essa é como aquele irmão que está sempre na igreja, mas nunca se firma plenamente. É como aquele irmão que está já há 10, 15, 20 anos com você, mas fica naquele vai e volta, vai e volta. Os cuidados do mundo o impedem de florescer e frutificar. Meu irmão, você é a mão de Deus para retirar esses espinhos e abrolhos. Através do relacionamento, traga essa pessoa. Fale do amor, viva o amor, seja você a carta do amor de Deus para essa pessoa. Permita que o Espírito Santo faça o resto. Ore para que o Senhor trabalhe nessa terra, que revire essa terra e que no fim a semente seja de onde vier, que ela glorifique ao Pai, dando 30, 60 e a 100 por um. Seja você um semeador com uma boa semente. Por último, eu quero te dizer que o semeador ele tem boa semente porque ele se encheu de boas sementes. Então, você procure se encher de boas sementes. Busque na palavra do Senhor. Busque no relacionamento com Deus. Aquele que dá a boa semente nas tuas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça um semeador de boas sementes. Não fique vendo aonde você semeia, mas semeie com amor, com coragem e intrepidez. Eu te abençoo em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre ti o Senhor tenha misericórdia e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.